Olá pessoal, nessa primeira atividade com simuladores na unidade curricular de processamento de sinais, que é o concerto da fonte elétrica, nós temos aqui a descrição, o diagrama, a especificação técnica e o material disponível no almoxarifado que está aqui no canto inferior esquerdo da tela. Porém, o sucesso dessa atividade depende fortemente da correta interpretação do esquema elétrico. Então é importante analisarmos o esquema elétrico e ver a função, o papel de cada componente. Então, nesse exemplo aqui, nós temos fornecimento de energia de 220 volts corrente alternada, 220 volts RMS. Nós temos um fusível de proteção e aqui já temos o nosso transformador. Esse transformador não possui uma derivação central aqui na saída, portanto, a única maneira de se implementar um retificador de onda completa e assim aproveitar melhor a energia da rede elétrica é através de uma ponte retificadora, ou seja, esses 4 diodos aqui implementam um retificador de onda completa em ponte. A gente pode pensar que são duas fontes, a parte superior aqui e a parte inferior. Na parte superior aqui nós temos o capacitor C1, que é o capacitor que faz a filtragem da ondulação, a filtragem do ripple. Nós temos aqui um LED para indicar que a fonte está funcionando. E nós temos aqui um resistor R1 para limitar a corrente no LED, para que se ligarmos um LED de 24 volts, obviamente ele irá queimar. E aqui, em paralelo com o capacitor, nós temos a saída 24 volts não estabilizada. Ok? Então, dependendo da corrente que será exigida dos terminais 9 e 10 aqui, a tensão nesses terminais irá variar porque a fonte não é estabilizada. Porém, na parte de baixo aqui, em paralelo com o capacitor C1, nós temos aqui o regulador de tensão 7824. Pino 1, entrada, pino 2, terra, pino 3, saída. Esses dois capacitores C2 e C3 de 100 nanofarads consta no manual do 7824 que eles são necessários. E aqui nós temos no pino 6 e no pino 7 24 volts de tensão contínua estabilizada. Até o limite de corrente do regulador de tensão, ele garante 24 volts sem muita variação. Essa família 7824, ela garante mais ou menos 4% de variação. Então, após a correta interpretação, temos que passar para a inserção dos componentes na placa. Obviamente, seguindo aqui o diagrama elétrico, o esquema elétrico. Atentem para especificações dos componentes. Os diodos devem ser retificadores de 2 amperes ou mais. O R1 deve ser dimensionado conforme o LED. Existe um vídeo anterior explicando como calcular o valor desse resistor aqui em série com LED. E os capacitores têm que ter a tensão superior à tensão de pico da senoide que terá na saída aqui do transformador, do secundário do transformador. Toda vez que o simulador for aberto, uma nova situação será mostrada para o aluno. Então eu quero mostrar agora um segundo exemplo de circuito que pode surgir para o aluno resolver. Então, um novo concerto de fonte elétrica, nós temos um novo diagrama. Novamente, a tensão de alimentação é 220 volts, nós temos um fusível, igualzinho, semelhante ao exemplo anterior, porém,
O transformador agora ele possui uma derivação central, com duas saídas de 28 volts RMS cada. Portanto, agora não é mais necessário um retificador em ponte para implementar a retificação de onda completa. Basta apenas 2 diodos. Então a gente pode pensar que nós temos duas fontes aqui, ó. A fonte de cima e a fonte de baixo. Na fonte de cima, nós vemos que os diodos eles têm cátodo comum. Portanto, a corrente flui do ânodo para o cátodo. Então, é uma fonte de tensão positiva. Aqui o capacitor de filtro, um capacitor de 1000 microfarads de filtro, o regulador de tensão 7824, os dois capacitores C2 e C3 são requerimentos do manual do 7824, do datasheet dele. E no pino 6 e no pino 7 nós temos a saída de tensão estabilizada. Já na fonte de baixo nós temos dois diodos com ânodo comum. Significa que, como a corrente flui do ânodo para o cátodo, esse ponto aqui vai ser um ponto de tensão negativa. Então, nós temos o capacitor de 1000 microfarads. Nós temos aqui o resistor em série com o LED. E nós temos a saída aqui no pino 9 e no pino 10. Então, nós temos que observar a inserção correta dos diodos no circuito. Novamente, aqui nós temos que observar que são diodos retificadores de 2 amperes ou mais. O R1 tem que ser dimensionado de acordo com o LED e as tensões dos capacitores têm que ser superior à tensão de pico na saída do retificador. Uma boa tarefa para todos. Bons estudos.